todos. Meu nome é Luiz Felipe e hoje o nosso tema é as qualidades da advocacia criminal. O que o advogado criminalista tem que ter? E para isso, nada melhor do que a gente convidar o professor Tiago Machado. Tiago, desde já agradecemos imensamente a sua presença. Muito obrigado. O professor Tiago, ele é professor há quase 10 anos, né, Tiago? Me corrija se eu estiver errado. Tem uma atuação forte, é o que eu chamaria de um advogado criminal raiz, e atua onde for, e eu admiro muito ele, e eu sou prova do talento dele porque eu comecei a trabalhar com ele na minha ainda curta carreira, então ele foi um grande mentor para mim, foi e é um grande mentor para mim, e eu pude atestar o tamanho da qualidade desse nosso amigo, parceiro e professor, Tiago Machado. É uma honra aqui estar com você, professor. Então, eu lhe passo a palavra para falar um pouquinho sobre as qualidades que o advogado criminalista tem que ter, e mais uma vez agradeço imensamente, professor. Obrigado. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Na verdade, eu estou chamando Luiz, mas sempre chamei de Guerreiro, né? Luiz Felipe Guerreiro, ele já traz a função nobre de guerreiro do processo, guerreiro da vida no próprio sobrenome dele. Então, sempre quando convivi com o Luiz em sala de aula e também no escritório, o chamava de guerreiro, fazendo referência dupla a essas qualidades que ele tem e também ao sobrenome. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também aqui ao Jefferson, ao Eduardo e ao Pedro, que estão aí os quatro desempenhando essas atividades nesse canal que tem muito a crescer e tem muito a contribuir para que os operadores do direito possam, e os estudantes também, né, obviamente, possam aprimorar os seus conhecimentos e reflexões acerca dessa ciência que nós tanto amamos. Quero aproveitar também, Luiz, e deixar aqui um registro do quanto foi bacana as suas entrevistas anteriores. Em específico, eu quero destacar aqui, mais me chamou a atenção por ser especificamente da nossa área, que foi com o professor Marcos Vinícius Reis Bastos, juiz federal. Tive a satisfação de ser aluno do professor Marcos Vinícius quando da graduação. Hoje tenho a satisfação de estar ali com ele interagindo no UniCUB, onde ele também é professor, e sempre quando encontro o Marcos Vinícius, eu digo para ele o seguinte, falo, olha, me diz qual a turma que você está, que eu sempre vou indicar para os meus alunos. Um juiz que, na essência, consegue aplicar o garantismo da maneira como está previsto na Constituição. E fiquei muito contente com a tua entrevista com ele, a forma como o professor Marcos Vinícius trouxe algumas reflexões, porque aqui eu começo fazendo uma ressalva, né? E você me pediu para falar a respeito de algumas qualidades. E eu, antes de falar de qualidades, eu preciso dizer o seguinte, nós vivemos atualmente uma geração que é carente de heróis, carente de ídolos, né? Carente de referências, porque nós acabamos, em razão dessa velocidade como as informações circulam, nós acabamos nos apegando a determinados tipos de pessoas como sendo referências, não por efetivamente o serem do ponto de vista técnico ou do ponto de vista moral, mas porque às vezes a imprensa ou até as mídias sociais estão vendendo aquilo como se fosse um heroísmo, né? Hoje em dia é muito fácil você falar fulano é um mito, fulano é muito bom, e aqui eu não estou entrando em questão política, né? Vamos pensar no futebol. Você falar fulano é um mito, o cara fez um gol bonito na vida, nunca mais fez nada, né? Não ganhou um título e às vezes ele é intitulado de mito. É o quê? É uma carência que nós temos de referência. Nós não temos mais aquelas referências de antes, né? Nós não podemos mais falar de um Ayrton Senna no nosso país. E, às vezes, nós também acabamos esquecendo que referências não são os produtos da mídia, os produtos do marketing. E aqui eu faço essa ressalva para quê? Para dizer que a minha referência, quando estudante, era o professor Marcos Vinícius. Né? Obviamente que isso aqui nada foi combinado, né? Você nem sabia disso. Eu sempre falei da minha admiração pelo professor Marcos Vinícius, mas uma das minhas referências era o Marcos Vinícius e referência como magistrado. E eu tinha referência de Marcos Vinícius como magistrado, referência de membro do Ministério Público, do professor e hoje ministro Rogério Schietti, e na advocacia eu tinha também as minhas inúmeras referências. E o que eu fazia para poder tentar potencializar isso para dentro da minha carreira?
via o que daquelas pessoas merecia ser objeto, não de cópia, né, mas um objeto de inspiração, e tentava trazer isso para a minha atividade. E aí tudo que eu reuni aqui, obviamente não sou dono da verdade, eu estou ainda no início da minha carreira, tenho hoje 12 anos de advocacia, e tudo que eu anotei aqui é mais ou menos partindo disso. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer aqui para um advogado, ele precisa ser curioso, né? Ele precisa ter já na sua veia, na sua essência, aquela vontade de entender como as coisas funcionam. E ele tem que ter foco, né? Ele precisa ter foco porque se ele não tiver foco desde o início, ele vai perder um bom tempo que ele poderia ter de experiência só aproveitando a faculdade ou aproveitando um estágio que às vezes recompense financeiramente muito bem. A qualidade do advogado ela já nasce antes mesmo dele ser advogado. Ela nasce da vontade dele ser advogado. E quando o sujeito percebe que a inclinação dele é para que ele seja advogado, o ideal é que lá pelo quarto, pelo quinto semestre, pelo sexto, ele já comece a correr atrás desse sonho dele, para que ele se familiarize com a estrutura de um escritório, com a dinâmica de um escritório. Então, olha só, a primeira qualidade que eu acho que é importante para o advogado criminalista, humildade. Nós precisamos ter humildade para poder saber reconhecer que nós não somos donos da verdade. É claro que se nós pegarmos alguns advogados, né, que já estão em outro patamar, talvez eles já não precisem mais de tanta humildade quanto um advogado iniciante. Eu estou falando aqui iniciante porque eu me sinto iniciante, tenho 12 anos de advocacia só, então para mim é só um começo, né? E penso que essa humildade vai ser importante para que você consiga criar uma relação de contato positivo com seus colegas, tá? E a advocacia ela sobrevive muito disso, né? Do contato que você tem, da indicação que você tem. Hoje mesmo eu fiz contato com um colega tirando uma dúvida de direito de família com ele. Eu não atuo nessa área. Eu já falei para ele, me perguntaram, eu preciso dar a resposta, porque se essa pessoa começar a nutrir comigo um vínculo de confiança e eu conseguir estabelecer alguma relação de trabalho com ela, quem vai assumir a causa é você. Então, o colega que me responde uma pergunta, às vezes ele está fazendo a propaganda dele mesmo. Mas, às vezes, na advocacia, a gente tem aquela visão de que não posso ajudar meu colega, ou eu não posso me socorrer do meu colega, porque eu vou estar perdendo o mercado. Essa não é uma realidade. Tá? A humildade ela sempre vai possibilitar você estabelecer novos contatos. A segunda qualidade que eu enumerei aqui, resiliência. Né? Você saber que você vai envergar, mas não vai quebrar. Por quê? E aí basta que nós voltemos a fazer referência aqui ao vídeo do professor Marcos Vinícius. O professor Marcos Vinícius dizendo, olha, os juízes precisam ter uma postura mais assim, de respeitar a Constituição, respeitar as garantias e etc. E ele próprio fez uma ressalva, ele disse assim, mas olha, não são todos que pensam assim, não. Na verdade, a imensa maioria pensa o contrário do que pensa o professor Marcos Vinícius. A maioria pensa que o juiz deve buscar a apuração dos fatos, o juiz deve ter a iniciativa probatória, o juiz deve mandar prender, em especial porque nós sabemos que os heróis da nossa pátria, pintados de 5 anos para cá, são aqueles que mais fazem com que medidas cautelares sejam adotadas contra indivíduos, aqueles que mais repercutem na imprensa as suas opiniões jurídicas, que repercutem nas imprensas de vazamentos ilícitos de informações. Então, esses detalhes nós precisamos saber para que possamos chegar a uma audiência sabendo, olha, pode ser que eu encontre do outro lado lá, naquela sala de audiência, um juiz que é extremamente arbitrário, um juiz que não oportuniza ao advogado atuar da maneira ampla como deveria, e a gente tem que estar resiliente, tem que saber que a gente vai entortar, mas a gente não vai quebrar. Humildade e resiliência que vai te gerar o quê? Uma outra qualidade, coragem. Coragem para você dizer, olha, eu estou preparado e eu vou enfrentar essa situação. E aí eu começava a citar a lição do professor Sobral Pinto, que sempre nos ensinou que a advocacia não é uma profissão para os covardes. Nós vamos precisar, obviamente, com o respaldo técnico que nós já temos, nós vamos precisar de coragem para enfrentar determinadas situações. Não basta o cara ser o mais corajoso do mundo, que ele não vai ser um bom advogado. É como eu pensar, eu sou corajoso, eu vou entrar no octógono de MMA e vou brigar, vou lutar com o cidadão que está do outro lado. Mas se eu não tiver técnica, a chance de eu ganhar é nula. Se o cidadão advogado não tiver boa técnica, não tiver preparo, não adianta a coragem do mundo.
ele precisa, obviamente, aliar todas essas qualidades aqui que eu estou enumerando, que a meu sentir são as mais relevantes, mas ele precisa aliar ela à boa técnica, ao bom conhecimento. E quando eu falo em coragem, Luiz, é muito interessante porque eu já mencionei que gosto de fazer júri. Durante o júri, é muito comum que durante os embates, o debate ali com a acusação, haja um momento de maior exaltação de uma ou de outra parte, em que exige-se uma necessidade de uma postura mais corajosa. De, às vezes, o magistrado diz, olha, você está completamente errado, e você fala, então, registre em ata aí. Né? Então, vou ligar para a prerrogativa da OAB porque a minha prerrogativa está sendo violada. Né? Ou, em outra oportunidade, que você esteja numa diligência policial e que você precise, de alguma forma, enfrentar aquela situação para mostrar que está havendo uma determinada violação a direitos. Nós temos aí, nos nossos dias atuais, advogados sendo achincalhados em ambientes públicos porque estão exercendo aquele mundo público que nos foi imposto pela Constituição. Então, o advogado precisa, sim, ter coragem para poder desempenhar a sua função. E aí eu compartilho com os meus colegas advogados e com os meus colegas futuros advogados. Vocês vão enfrentar o julgamento, começa em casa. Porque no dia de almoço de final de semana vão perguntar, mas você é o defensor de bandido? Aí você vai precisar fazer uma diferenciação entre defender o crime e defender um direito de quem está sendo processado. Então, tudo vai depender do quanto você tem habilidade, mas coragem também para enfrentar todas essas situações. E a última que eu elenquei, na verdade, eu vou desdobrar ela em duas, tá? Eu vou falar em lealdade e honestidade. Lealdade para com o seu cliente e honestidade para com o seu cliente e para com os ditames legais que regem a nossa atividade. Eu preciso sempre ser leal ao meu cliente e dizer para ele, olha, nesse caso, a chance de você receber uma reprimenda estatal, uma sanção, existe. A chance de não ser acolhido o seu pedido de soltura existe. Porque quando o advogado deixa de ter essa relação de honestidade para com o processo, de lealdade para com o seu cliente, ele se coloca em risco. E mais do que isso, ele acaba colocando toda a nossa atividade em descrédito. Então, não prometer resultado para o cliente, não se portar de maneira leviana no curso do processo, não omitir informações que estão nos autos, né? Trabalhar com lealdade e deixar que a sua atividade sempre transpareça a credibilidade que é típica e é específica da advocacia. Hoje em dia, a advocacia ela já não tem mais o mesmo glamour que tinha há um tempo atrás. Os advogados já não são mais vistos com tanto respeito. E isso é fruto do quê? Do descrédito oriundo de algumas condutas incompatíveis com essa atividade. E a partir do momento que os advogados voltarem a ter essa postura, eles vão conseguir mostrar para a sociedade que eles estão ali fazendo o serviço deles adequadamente e que nem tudo que seja contrário ao interesse da polícia e do Ministério Público, ou até mesmo da opinião pública, é uma ilegalidade. E aí eu encerro, Luiz, aqui dizendo o seguinte, lembrando que o processo, para quem está sofrendo aquela acusação, ele traz um ônus muito grande. A pessoa, e aí vamos pegar uns exemplos de pessoas públicas, né, de políticos, por exemplo. Você imagina um político qualquer, um senador da República. O senador da República começa a responder um processo, as pessoas que o cercam começam a não mais nutrir tanta credibilidade que ele tinha. Né? O porteiro do prédio, que sempre o chamava de doutor, começa a falar assim, esse é um trambiqueiro. Começa a ver com maus olhos. Na hora que o senador vai lá buscar alguma coisa na caixinha de correio, o porteiro já olha se está também com a carteira, se a carteira ainda está no bolso, para ver se ele não levou. O descrédito todo paira contra o indivíduo. E muitas das vezes essa acusação ela é uma acusação fruto de mero ouvir dizer. Quantos casos nós temos no país de pessoas que foram denunciadas e depois até o próprio Ministério Público pediu absolvição, mas aquela mácula, a imagem do indivíduo, essa ninguém vai tirar. Ele vai continuar sendo considerado culpado, né, pela sociedade, porque na hora do jornal dizer fulano foi denunciado, tem uma manchete, mas na hora de dizer ele foi absolvido, é aquela notinha no final. Então é interessante lembrar a responsabilidade que nós temos, não só como profissionais, mas como cidadãos também,
de defendermos o nosso próximo dentro da legalidade, mas com todas as ferramentas que temos a nosso dispor. Beleza? Espero ter contribuído, espero ter, de alguma forma, conseguido extravasar essa paixão que eu tenho pela atividade que eu desempenho. Te agradecer mais uma vez, agradecer ao Jefferson, agradecer ao Eduardo, agradecer ao Pedro e sempre me colocar à disposição, que precisar, eu estou à disposição. E me marquem lá no Instagram, quem quiser falar comigo também, eu estou à disposição. Sempre tive a maior boa vontade e o interesse de ajudar todos os meus colegas de profissão. É claro que, né, a gente tem limitações, às vezes, de tempo e tudo, mas sempre estou à disposição. Professor, muito obrigado. Nós todos do canal agradecemos você. Tenho certeza que foi muito enriquecedora sua fala. E, poxa, que legal. Tô muito feliz com o resultado. Muito obrigado e é uma honra para todos nós. Obrigado, professor. Até a próxima. Agradeço. Um abraço. Até logo. Um abraço.